Glória a Deus. Meus amados, então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 20, que nós estávamos estudando ontem, à noite, né? Agora à noite, na verdade. E nós vimos os 4 primeiros versos. Tenho certeza que todos querem saber como é que levanta um pendão, né? Nós vamos continuar então hoje com esse Salmo capítulo 20. E hoje, pela graça do nosso Deus, nós vamos compreender ainda mais detalhes, né? Como nós falamos no início, na sexta-feira à noite, né? No sábado do Senhor, nós começamos falando justamente sobre os 4 primeiros versos de Salmo capítulo 20. E nós vamos continuar para que a gente possa perceber como se dá todo esse grande conflito em relação à oração do povo de Deus, o que Deus deseja do seu povo nesses últimos dias. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar? Aqueles que puderem se colocar de joelhos. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estarmos de joelhos diante do trono da graça nesse momento. Pedimos a Ti, Pai amado, que nessa manhã, Pai, Teu Santo e Bom Espírito venha sobre nós para nos ajudar a compreender as Escrituras, Pai amado. Queremos não só, Senhor, compreender o texto, queremos extrair vida, Senhor. Porque a Tua palavra diz que essas coisas foram escritas para que creiamos e crendo tenhamos vida em Seu nome, Senhor. Pai querido, que essas coisas se cumpram neste exato momento que estamos aqui, Senhor. Ajude o Teu povo, Pai, a compreender, Senhor, as relações espirituais que existem entre o Senhor e o Seu povo. Para que possamos fruir, Senhor, porque a Tua palavra diz que na Sua destra há delícias perpetuamente, Senhor. Nós te agradecemos por isso, meu Pai. Clamamos pelo sangue de Jesus nesse momento. Que o sangue de Jesus esteja lavando cada neurônio, Pai, da nossa mente. Lavando, Senhor, tudo, Senhor, dentro de nós. Nos capacitando, Senhor, a ter compreensão espiritual, Senhor. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo capítulo 20. Vamos lembrar de onde a gente parou ontem à noite. Então, ontem à noite, nós lemos, vamos voltar do verso 4 só para a gente recapitular e a gente passa. Como foram 4 versos, eu vou resumir o que nós falamos ontem para a gente partir daqui para frente, ok? Então vamos lá. Salmo capítulo 20, verso 1 diz: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Então nós vimos ontem no verso 1 que ouvir, a palavra ouvir é a mesma palavra para responder. Glória a Deus. Estamos só recapitulando aqui para ver se todo mundo entrou a palavra no coração. O nome do Deus de Jacó te proteja. Essa palavra te proteja significa o quê? Te eleve a um lugar alto. Ou seja, e por que o nome de Deus eleva a um lugar alto? Porque o nome do Deus de Jacó é uma torre forte. Ok. Verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário. O que significa isso? Que Deus envia os seus anjos em resposta à oração, na angústia, e Ele te sustém desde Sião, ou seja, Ele manda a força desde Sião para você. E nós lemos ontem Isaías 27, que falava que se apodere da minha força. Agora verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Essa palavra aceite pode ser traduzida como? Engordar. Ou seja, engordar os teus holocaustos, que é justamente o altar, quando você se consagra, a sua oferta é aceita pela justiça de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos isso ontem. 4. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. E foi aqui que a gente parou ontem, que a gente justamente comentou esse último verso, que era sobre guardar os mandamentos de Deus, e a gente falou sobre segundo a sua vontade. Então, a partir daqui nós vamos começar, então, orar segundo a vontade de Deus. Você já parou para pensar, se nós tivéssemos o privilégio de todas as orações que a gente fizesse, nós tivéssemos plena certeza que era da vontade de Deus o que nós estamos pedindo? Nossa vida não seria mais colorida, mais alegre, mais feliz? Nós não teríamos mais confiança em saber que receberíamos aquelas coisas? Sim ou não? Então é isso que nós vamos ver pela graça de Jesus. Então a questão é essa. Olha o que diz 1 João capítulo 5. Ele diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve, a gente sabe que ouvir é responder. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha como fica claro agora.
Se você sabe que ele te ouve, você sabe que você alcança, porque ouvir é responder. Percebe? É isso que a Bíblia está dizendo. Então, mas veja que para você ter a garantia que ele te ouve, tem que orar segundo a sua vontade. No Salmo 66 fala que se nós atendermos a iniquidade em nosso coração, Deus não nos ouvirá. Então nós vamos entender isso agora de forma ainda mais clara. Eu vou ler um trecho, esse texto aqui está no livro Desejado de Todas as Nações, se você quiser anotar, pode anotar. Desejado de Todas as Nações, página 667. Vamos ler aqui para a gente poder perceber, pela graça de Jesus, nós vamos chegar ao verso 5 para a gente entender o que é arvorar um pendão. Olha só, no livro Desejado de Todas as Nações diz assim: até então os discípulos não estavam familiarizados com os ilimitados recursos e poder do Salvador. Disse-lhes ele: até agora nada pedistes em meu nome. João 16, 24. Explicou que o segredo de seu êxito estaria em pedir forças e graças onde? Em seu nome. Ele estaria diante do Pai para fazer a petição por eles. A prece do humilde suplicante apresenta como seu próprio desejo em favor daquela alma. Queridos, nós precisamos refletir em algumas coisas que muitas vezes a gente lê, só que a gente não percebe a glória do que está sendo dito. Olha o que o Espírito de Profecia está dizendo. Os discípulos, lembra que Jesus falou para eles: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? E ele também fala, para que a vossa alegria seja completa. Só que olha o que Jesus disse para eles. Olha o que o Espírito de Profecia está dizendo para nós. Que quando nós apresentamos as petições diante do Pai, o que Cristo faz? A prece do humilde suplicante, ele apresenta como seu próprio desejo em favor daquela alma. Então Jesus está dizendo assim: Pai, sabe o que é que eu quero para aquela pessoa? Eu quero isso, isso e isso, que é exatamente o que você está pedindo. Quem já viu aquela citação que ela fala que Cristo pega o incensário e bota na mão do suplicante? Você já viu essa citação? Ele pega o incensário e bota na sua mão, dizendo assim: ó, peça. Peça que você pedindo é como se eu estivesse pedindo. Olha que glória isso. Mas vamos entender ainda mais coisas, olha só. Toda sincera oração é ouvida no céu. Olha só, queridos. Toda. Está escrito algumas? Toda sincera oração é ouvida no céu. Talvez não seja expressa fluentemente, mas se nela está o coração, ascenderá o santuário em que Jesus ministra e ele a apresentará ao Pai sem uma palavra desalinhada, sem uma dificuldade de enunciação, bela e fragrante, com incenso de sua própria perfeição. Então, às vezes, você não sabe falar direito, ou então você fica ali, né? Ah, Senhor, mas eu não sei nem o que pedir direito, mas você sabe o que o seu coração deseja. E quando você expressa aquilo que está dentro da sua alma, Cristo pega essa oração, muda, melhora as palavras, melhora as frases, melhora o significado, e o Espírito Santo, ele sabe, a Bíblia fala que ele conhece as profundezas do ser humano. E ele apresenta exatamente aquilo que você precisa. E quando chega ao Pai, chega exatamente, se você recebesse sua oração de volta e o lesse, você vai dizer: é exatamente isso que eu quero. É assim que o Espírito Santo apresenta. Por isso que a Bíblia fala que ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus, porque ele conhece as profundezas de Deus e conhece as profundezas do ser humano. Então ele apresenta exatamente: olha, o que ele quer é isso, isso, isso e isso. Por isso que Paulo, quando ele falou para Timóteo, ele disse: Timóteo, tome posse da vida eterna. Por que isso ele falou isso? Veja só, meus amados, a vida eterna, ela já começa aqui. Jesus disse que quem crer nele tem a vida eterna. Amém. Não está no futuro, ele falou tem. E os elementos da vida eterna, um desses elementos aqui, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado como penhor da nossa herança. Alguém aqui não sabe o que é penhor? Alguém aqui nunca ouviu falar o que é um penhor? Ou todos conhecem o que é penhor? Todos sabem o que é penhor? Então não precisa entrar nesse ponto, né? Alguém aqui não sabe o que é penhor? Ok. Tá, eu vou explicar. Por exemplo, digamos assim, olha só. Eu faço um contrato com você e aqui está um violão, por exemplo. Aí eu digo assim: olha, eu tô querendo comprar isso aqui eu quero comprar isso aqui com você. Eu chego pro Felipe e falo assim: Felipe, vamos fazer um acordo aqui, olha. Eu vou comprar com você isso, 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 isso da sua mão, só que agora eu não vou te dar todo o pagamento. Mas como prova de que eu vou pagar para você, eu vou deixar algo que é valioso para mim em sua posse. Vou deixar meu violão com você. O violão, que é algo muito importante para mim, eu deixo na mão do Felipe, para que o Felipe possa ter a garantia de que eu vou voltar e dar o valor completo. Ou seja, eu deixei o meu violão como um
Penhor. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, Jesus falou assim, ó, eu vou preparar lugar para vocês e voltarei. Mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar a garantia de que eu vou voltar e eu vou dar a garantia que vocês vão fruir isso. Toma o Espírito Santo. Percebe? A garantia é essa. Você já não precisa esperar chegar lá. Você já pode fruir isso aqui. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que o que ele faz também? Ele intercede com gemidos inexprimíveis. O que significa isso, queridos? O que é tomar posse da vida eterna? Tem um livro chamado Estudos em Romanos, de Wagner, que ele diz assim, ó, o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por você. E ele fala, nós devemos tomar posse das orações do Espírito Santo. Porque o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Agora veja só. Olha o que Jesus faz. Ele pega a oração. Lembra que ele diz assim, e eu rogarei ao Pai por vós. Jesus ora por nós, queridos. Jesus continua orando por nós diante do Pai. Agora olha só. Vamos continuar aqui. Tudo quanto pedirdes em quê, meus amados? Em meu nome. Você já parou para pensar, e nós vamos ver isso claramente hoje, o que significa pedir em nome do Senhor Jesus? Será que pedir em nome de Jesus é só eu orar e no final falar assim, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ver que é mais do que isso. Veja o que ele diz, olha. Tudo quanto pedires em meu nome, disse Jesus, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora olha o que o Espírito de profecia diz. Em meu nome, ordenou Jesus aos discípulos que orassem. No nome de Cristo, seus seguidores devem subsistir diante de Deus. Graças ao valor do sacrifício feito por eles, são estimados aos olhos do Senhor. Em virtude da imputada justiça de Cristo, são reputados preciosos. Por amor de Cristo, o Senhor perdoa os que o temem. Não vê neles a vileza do pecador. Neles reconhece a semelhança de seu Filho em quem eles creem. Não foi isso que a gente viu ontem no verso 3? Engorde os teus holocaustos? É isso que ele faz. Agora olha o que ela diz. Deus agrada-se muito quando lhe fazem os maiores pedidos, a fim de que lhe glorifiquem o nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Amém. Grandes coisas, queridos. Mas agora a gente vai entender o que é orar em nome de Jesus. Isso precisa ficar bem claro, porque tudo isso que nós vamos aprender está dentro do Salmo 20. Vocês vão perceber quando a gente chegar no verso 5. Porque veja só, o que significa orar em nome de Cristo? Olha o que o Espírito de Profecia fala. Aqui agora está na página 668 do Desejado. Diz assim, ó, orar em nome de Cristo significa muito. Quer dizer que havemos de aceitar-lhe o caráter, manifestar-lhe o Espírito e fazer as suas obras. A promessa do Salvador é dada sobre condição. Se me amardes, diz, guardareis os meus mandamentos. Ele salva os homens não em pecado, mas do pecado. E os que o amam manifestarão seu amor pela obediência. Olha o que o irmão Felipe falou na primeira palestra, como é importante. O Espírito de Profecia diz que a justificação pela fé e a justiça de Cristo devem ser levadas. Justificação pela fé, ser justificado, é você crer que, de fato, quando você confessa os seus pecados, a palavra está empenhada para lhe perdoar, e você é perdoado. Só que o Espírito de Profecia fala em parábolas de Jesus que justiça é obediência. Então uma pessoa que é verdadeiramente justificada por Cristo, ela vai viver em estrita obediência. Só que ela vive uma obediência não legalista. Ela não vive obedecendo e olhando para o irmão e ficando assim, ó, o irmão faz isso, o irmão faz aquilo outro. Não, por quê? Porque ela está cheia de Cristo. Amém. E os olhares dela são os olhares de Cristo, a mente dela é a mente de Cristo. Amém. Quando ela vê um irmão em erro, ela pensa em ajudar aquele irmão e não em condenar o irmão. Então a justiça de Cristo, ela é a obediência de Cristo. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, ele salva os homens não em pecado, mas do pecado. Então, orar em nome de Cristo quer dizer o quê? Primeiro, aceitar-lhe o caráter, manifestar-lhe o Espírito e fazer suas obras. Então são três coisas, se você quiser até anotar, pode anotar aí. Orar em nome de Jesus é, primeiro, ter o caráter de Jesus, manifestar o Espírito de Jesus e fazer as obras de Jesus. Peraí, como é que faz isso?
Pediu para repetir, vamos repetir devagarzinho para quem está anotando. Orar em nome de Jesus, o Espírito de Profecia fala que é, primeiro, aceitar-lhe o caráter. Pode anotar aí. Aceitar-lhe o caráter. Manifestar-lhe o Espírito e fazer as suas obras. Isso é orar em nome de Jesus, né? Isso é orar em nome de Jesus. No livro Caminho a Cristo, ela diz, é mais do que apenas mencionar-lhe o nome no início e no final da oração. Então, ou seja, você deve mencionar o nome de Jesus no início e no final da sua oração, mas além do que isso, tem que ter essas três coisas aqui. Ó. E aí a gente vai entender agora como que faz isso. Todos conseguiram anotar as três coisas? Aceitar o caráter de Cristo, manifestar o Espírito de Cristo e fazer as obras de Cristo. Pode continuar então? Todos conseguiram anotar? Quem está anotando? Pronto. Vamos lá. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Alguém pode chegar em Cristo e falar assim, Senhor, deixa eu abrir sua cabeça aí e eu preciso da sua mente aqui na minha. Alguém consegue fazer isso? Não tem como, é impossível, né? Não posso fazer isso com ninguém. Nossa, aquela pessoa ali é tão inteligente, eu queria ter a mente daquela pessoa ali. Aí, como é que tem a mente da outra pessoa? Só tem um jeito. Quem sabe qual é esse jeito? Se houvesse uma possibilidade de a pessoa entrar em mim. E em relação a Cristo isso é possível. Amém. A única maneira de você manifestar o Espírito de Jesus, de você ter o caráter de Jesus, e você fazer o que? As obras de Jesus, a única maneira é Colossenses 1:27, que é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é o mistério? Cristo em vós. Esperança da glória. Ou seja, Jesus Cristo habitando e vivendo dentro do ser humano. Esse é o mistério do Evangelho. Como pode um Deus que nem os mais altos céus podem conter, ele agora vem habitar num templo de carne humana? Esse é o mistério do Evangelho. Como pode a vida de Jesus Cristo de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás e demonstrou claramente uma obediência perfeita, como pode ele vir hoje novamente em minha vida e viver novamente uma vida perfeita? Esse é o mistério. Então veja que o mistério não é você se esforçar para ser igual a Jesus. O mistério é você se anular a si mesmo e permitir que o próprio Jesus habite em você. Percebe? Então é assim que você manifesta o caráter. Você vai ver que teve momentos na Bíblia que seres humanos pediram coisas a Jesus e ele não deu por quê? Porque não estava de acordo com o Espírito de Jesus. Por exemplo, quando Jesus foi em uma determinada cidade, não deixaram Jesus entrar, não quiseram Jesus entrar. O que é que os discípulos pediram? Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu? Estava de acordo com o caráter de Jesus? Estava manifestando o Espírito de Jesus? Estava fazendo as obras de Jesus? Jesus ia responder aquela oração? Não. Você entende? Por isso que no verso 4 nós falamos ontem em Salmo 20, que Deus deseja cumprir todo o plano do nosso coração, mas qual é a primeira coisa que você precisa? Do coração de Jesus. Quando você tiver o coração de Jesus aceitando pela fé, todos os seus pedidos vão estar de acordo com a vontade do próprio Jesus Cristo. Aí Jesus pode chegar até você e dizer assim, ó, Pai, o meu pedido por essa pessoa é exatamente esse, porque ele está pedindo o que eu pediria, porque eu e ele somos um. E eu vou mostrar isso aqui agora, porque está escrito, olha só. Olha que coisa linda, meus amados. Olha o que ela diz agora sobre a obediência. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. Como assim? Como é que a gente sabe que a obediência de Cristo vinha do coração? Porque está escrito, Salmo capítulo 40, verso 8. O que é que diz ali? Agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. A tua lei está dentro do meu coração. Então, ali é Jesus falando. A tua lei, Deus meu, está dentro do meu coração. Me agrada fazer a tua vontade. Ou seja, vinha do coração, brotava de dentro. Então aqui, toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. Agora, olha que coisa linda, meus amados. E se consentirmos, ou seja, Jesus bate, Jesus não força. Se você consentir, sabe o que Jesus vai fazer com você? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele, por tal forma, se identificará com nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Meus amados, o que é isso? Fazer a vontade de Deus não vai ser mais algo chato, aquela coisa assim, tem que fazer, tem que mudar a alimentação, porque senão Deus não vai me aceitar, ou então,
isso aqui é chato ir para as reuniões e tal. Deus vai transformar isso de tal forma que isso vai brotar de dentro de você. Orar não vai ser mais aquela coisa assim, vou passar 30 minutos em oração, vou falar o que com Deus? Vai ser simplesmente um abrir do seu coração. Jesus prometeu fazer isso com cada um de nós, queridos. Você consegue imaginar Jesus indo para o monte, passei o dia todo cansado, tenho que agora orar a noite toda. Ele fazia isso? Ele ia para o monte e ele preferia passar a noite em comunhão do que dormir. E quando ele voltava de manhã, ele voltava como? Cabisbaixo, triste. Ele voltava era expulsando o demônio, ele voltava fazendo era tudo, meu irmão. Glória a Deus, Senhor. É isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Veja só. Aí ela continua. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecermos a Deus, olha aqui o privilégio, é aqui que nós precisamos, conhecer a Deus. Como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Aqui está a resposta para muitos questionamentos nossos. Por exemplo, Senhor, eu estou caminhando na sua vontade, eu já faço muitas coisas que me apresentaram na mensagem, mas eu continuo pecando. Não consigo, Senhor, olhar o pecado como sendo algo aborrecível. O que eu preciso, meu Deus? A resposta está aqui, ó. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará aborrecível. Só existe esse caminho, meus amados. Por que muitas vezes nós estamos ali, né, andando já uma caminhada com Cristo já há muito tempo, mas o pecado para a gente ainda não é aquela coisa assim abominável. A gente olha assim, mas por quê? O que falta? Comunhão com Deus e apreciação do caráter de Cristo. Vamos fazer uma pergunta. Quando nós falamos em comunhão com Deus, o que você entende como comunhão com Deus? Vamos falar só de dois elementos que seriam o básico. Estudo da palavra e oração. Vamos falar desses dois. Não vou falar de jejum, nada disso. Vou falar só desses dois. Quando nós paramos para analisar, vocês já viram uma citação da irmã White que ela fala que viu um anjo e ali ele estava pesando na balança os pensamentos dos jovens? Você já viu essa citação? Isso. Que ela coloca ali, o anjo coloca o peso de um lado, que eram os pensamentos deles em relação às coisas do mundo, e do outro lado estava o quê? O tempo que eles passavam com Deus. Quando o anjo botava os dois pesos de um lado, o que acontecia? O peso em relação às coisas desse mundo fazia o quê? Descia. Mas aí você pode olhar e dizer assim, mas eu não faço isso, eu não perco tempo com coisas desse mundo, eu não... Mas você já leu na Bíblia, Provérbios 24 tem uma coisa que é estarrecedora. Vamos ver aqui Provérbios 24. Talvez você se assuste com o que você vai ler agora. Provérbios 24, verso 9. Isso é assustador, queridos. O que nós vamos ver aqui nesse verso 9 é simplesmente assustador. Provérbios 24, verso 9. O Espírito Santo provavelmente pode te revelar agora algum pecado na sua vida, mas creia que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Provérbios 24, verso 9 diz assim, ó, o pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Na King James fala assim, o pensamento de tolice é pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você diga assim, não, eu não sou como os jovens que ficam ali, né, perdendo tempo com coisas fúteis, saindo, fazendo um monte de coisa, mas a Bíblia diz que o pensamento de tolice é pecado. Sabe o que isso significa? Quando você fica no seu dia a dia e fica passando um monte de pensamento tolo na sua cabeça, isso é pecado. Quando você pega seu celular e aí você vai fazer alguma coisa, de repente está lá você nos videozinhos assistindo coisa que não vai edificar em nada na sua vida, é pecado. Isso é pecado. O pensamento de tolice é pecado. Pensar em coisas tolas, deixar a mente se demorar nessas coisas, é transgressão da lei de Deus. Às vezes você vai no celular resolver alguma coisa, está lá você no WhatsApp vendo um monte de coisa que não tinha nada a ver, você nem ia fazer aquilo. Ou você abre o YouTube, abre o Instagram, você fica lá, passa um vídeo, passa dois, passa três, pecado. Já pensou? Então, meus amados, quando a Bíblia mostra essa realidade, então você vê que para que nós tenhamos essas coisas como aborrecíveis, só tem um meio. Apreço do caráter de Cristo e comunhão com Deus.
Quando você começa a ter comunhão com Deus, coisas que antes para você nem gerava nada de ruim, começa a gerar. Vocês, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Perdendo tempo. Antes você não sentia isso, mas de repente uma coisa começa a surgir dentro de você, que é justamente o Espírito Santo tocando, dizendo, meu filho, sai daí, tira isso. Coisas que antes para você não era nada, se torna um pecado aborrecível, porque é o próprio Cristo que está abrindo os seus olhos. Isso vem por meio da comunhão com Deus. Agora, quando nós falamos de comunhão, nós estamos tratando aqui nesse capítulo 20 de oração. Pergunta, meus amados, como que nós vamos subsistir nos tempos que nós vivemos com tão pouco tempo de oração com Deus? Quando nós falamos de oração, é muito comum, por exemplo, a primeira vez que eu fiquei impactado em relação a tempo de comunhão com Deus foi numa pregação que eu assisti no YouTube, há uns 6 anos atrás. Quando o pregador falou assim, sobre os jovens, né? Os jovens e tudo isso não conseguem passar 30 minutos de joelho. Eu falei assim, o quê? Na minha mente nem passava essa ideia de ficar 30 minutos de joelho orando, porque a ideia comum é, eu vou falar o quê? Tanto tempo assim? Só que aquilo me impactou, e a partir dali, né, quando eu comecei a conhecer os escritos de Ellen White, quando eu comecei a conhecer principalmente a mensagem de 88, o que é que os mensageiros falam sobre a oração, eu comecei a ver, meus amados. Nós vamos falar coisas muito profundas sobre a oração aqui. Eu comecei a perceber, meus amados, a grande necessidade que nós tínhamos de orar. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou contar talvez alguns testemunhos aqui que eu tenho vivido. Estava em oração a Deus, né, perguntando se eu deveria contar algumas coisas, e Deus confirmou para mim pela palavra que eu deveria. Mas eu comecei a perceber, meus amados, eu comecei a conhecer coisas no Espírito de Profecia que eu jamais imaginaria no mundo espiritual que é assim. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi lendo Testemunhos para a Igreja, volume 6. Alguém aqui já leu a série Testemunhos para a Igreja? Vou falar a primeira coisa aqui em relação a isso. Meus amados, nós somos adventistas do sétimo dia, sim ou não? Sim. Nós cremos no Espírito de Profecia, sim ou não? Sim. Se Deus deu todos esses livros, foi para alguma coisa ou foi para nada? Foi para alguma coisa. Foi para a nossa salvação, sim ou não? Sim. Então, o adventista do sétimo dia, ele precisa conhecer os testemunhos, sim ou não? Sim. Precisa. Então, nós precisamos ler essas coisas. Então, nós precisamos, pela graça de Jesus, comer esses livros. Ler Mensagens Escolhidas, todos os volumes, ler tudo que tem. Porque Deus deu para a igreja dele. Para que nós pudéssemos andar nessas coisas. Então nós precisamos. Então quando você vai ler, por exemplo, Testemunhos para a Igreja, volume 6, ali tem uma frase que é muito forte. Onde mostra que Satanás ele tem poder para atravessar os planos de Deus. Quando você não é uma pessoa de oração. Existem promessas na palavra de Deus que só não se cumprem na sua vida porque você não é uma pessoa de oração. E aí você dá legalidade a Satanás de poder ministrar ali na sua vida e simplesmente romper as promessas na sua vida. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Você vai ver que é terrível isso. Nós vamos falar sobre o grande conflito em relação a tudo isso. Mas quando você vive uma vida sem comunhão, você bloqueia as águas vivas que descem do trono, você mesmo bloqueia na sua vida. Então nós precisamos entender que comunhão com Deus não é 5 minutos, nem 10 minutos, nem apenas devocionais durante o dia. Porque sabe o que pode acontecer? Você pode entrar numa religião formal, de tal forma que você vai fazer um devocional de manhã, você vai pegar o aplicativo de Ellen White, e você vai pegar e vai ler um devocional pela manhã. E aí você vai sair pro seu trabalho. Aí você vai ficar no trabalho ali, aí muitas vezes você peca por pensamento, seja lá o que for, e tudo, quando chega meio-dia, não, vou ler um devocional de novo. Quando lê? Aí chega no final da tarde, não, agora é o pôr do sol, vamos fazer aqui o pôr do sol, uma devoção, um devocional aqui, vamos fazer uma oração, e se resume a isso. Aí eu lhe pergunto, você vai defrontar um tempo de angústia que o mundo nunca viu? Você acha que com 10 minutos, 15 minutos de devocional e de oração por dia, você vai conseguir se defrontar com principados e potestades de uma forma que o mundo nunca viu na história? O Filho de Deus que esteve aqui, ele passava horas com Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que tomou a minha carne e a sua carne. E se ele vai habitar em você e em mim, você acha que Jesus vai orar pouco? Se você der espaço em seu coração para Jesus viver em você, você acha que ele vai ter pouca comunhão com o Pai ou vai ter muita comunhão com o Pai? Então, se eu tenho pouca comunhão com o Pai no meu dia a dia, será que Cristo está habitando em mim? Porque Hebreus 13, verso 8 diz assim, ó, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Cristo continua tendo muita comunhão com o Pai, mas isso está sendo revelado na minha vida? Se não, já é um alerta. Isso é um alerta, e grave.
Porque Jesus Cristo não mudou. Então nós precisamos clamar a Jesus, nós vamos ver ainda citações sobre isso, clamar por um Salvador vivo ou suando em oração. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Será que nós não somos realmente o Laodiceia quando fala assim, rico sou e nada tenho falta? Porque se eu não agonizo por um Salvador vivo, eu não sinto necessidade de um Salvador vivo. Pra quê? Eu já vou à igreja, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu não sou tão mal assim. Não, meus amados. Nós precisamos de um Salvador vivo e presente. Amém. Nós precisamos disso e desesperadamente nós precisamos disso. Agora, veja se você já teve essa experiência. Olha o que o Espírito da Profecia fala. Se a Ele nos enxergarmos com fé, transmitir-nos-á pessoalmente os seus mistérios. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se alguém para comungar conosco como fez com Enoque. Vou parar aqui. Comungar e aí ele vir pessoalmente. Você já imaginou eu chegar na sua casa, ou seu amigo, seu parente chega na sua casa, aí abre a porta, e aí fulano, tudo bem? Como é que tá você? Rapaz, tudo bem, né? Graças a Deus. Valeu, tô indo embora aqui. Você já fez isso com alguém? De visitar a casa de um parente seu, para ver aquela pessoa, para conversar com ela, você abre a porta, como é que tá? Ah, tá tudo bem aqui, né? Ah, só vim ver isso aqui, tô indo embora. Você viajou quilômetros para isso. Você já fez isso? Já pensou se você chegasse aqui na Campal, botasse o rosto ali e falasse assim, ah, ele tá pregando, né? Que bom, já vim ver a pregação, tô indo embora. Em 1 minuto. Você faria isso? Você sairia de outro estado para vir aqui, ouvir 1 minuto de pregação e ir embora? Você acha que Jesus, quando ele vai até sua casa, para conversar com você, para ter comunhão com você, você acha que ele quer que você fique ali 2, 3 minutos, ele fala, oh, que bom, vamos embora. Não, meus amados. Para você chegar a isso, do coração arder, você deve... Quantas horas Moisés passou no monte até o rosto dele descer? Foram 40 dias, meus amados. 40 dias ininterruptos diante da presença ali. Então Deus está chamando você para a comunhão do secreto, para o profundo. Se você for ler o livro de Ezequiel, quantos aqui já leram o livro de Ezequiel todo? Você lembra que no final do livro, Ezequiel vai para o templo, para as águas, e ele fala assim, ó, as águas me batiam ainda no pé. Aí o Espírito vem a Ezequiel. Aí as águas depois batiam no joelho. Aí no final do capítulo a Bíblia fala que Ezequiel já estava o quê? Nadando sobre as águas. É isso que Deus quer. Quando você se achega, a água bate no seu pé, você está começando a intimidade. As águas estão começando a bater em você. Quando você se achega mais, as águas já batem mais em cima. Mas perceba que você não tem controle, você está ali, está andando, mas a água não está. Quando chega um determinado momento, meu amigo, são as águas que te levam. Amém. Se você for observar a oração de Jesus, isso é tremendo. Jesus disse assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra, como onde? Aí eu te faço uma pergunta, como é que é no céu? Porque olha a oração de Jesus, seja feito na terra, como é feito no céu. E a pergunta é, como é que é feito no céu? Porque se eu quero um modelo, eu digo assim, ó, minha irmã, eu quero que você faça aqui a pintura da minha casa, do jeito que era a casa daquela irmã ali. Qual seria a primeira pergunta que você faria? Como é a pintura da casa daquela irmã? É ou não é? Você ia ter que olhar para ver como é para depois fazer aqui. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, será que tem como saber como é que é feita a vontade de Deus no céu? Sim ou não? E como é? Vamos abrir 2 textos, você vai ver que coisa tremenda. Nós vamos falar de coisas profundas. Nessa manhã, meus amados, nós não vamos ficar no raso das Escrituras, amém? Amém. Nós vamos para as águas profundas do santuário. Amém. Vamos abrir o livro de Ezequiel, capítulo 1. Nós temos coisas ainda muito tremendas. Vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 1. Você vai ver como é feita a vontade de Deus no céu. E você vai entender mais sobre o que Deus vai fazer nessa terra, nesses últimos dias. Ezequiel, capítulo 1. Veja o que ele mais fala. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós. Não é poucas vezes não, é muitas, meus amados. Está escrito. Ezequiel, capítulo 1. E você vai ver que Ezequiel vai ter uma visão do trono. Vamos ver aqui Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Todos acharam? Amém. Diz assim. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como que de cor de âmbar, que saía do meio do fogo.
E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha uma semelhança de homem. Aí ele vai dar a descrição. Agora, pule lá para frente, para o verso 13. Diz assim, ó: E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Verso 14. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Verso 15. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Verso 16. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Queridos, que visão é essa aqui? Que negócio é esse? Imagine só, vamos entender. Porque você entendendo isso aqui, você vai ver como que a vontade de Deus é feita no céu. O que Ezequiel está vendo? Ele está contemplando o trono, ele vê o trono e ele vê seres viventes, sim ou não? Ele vê seres viventes. E o que mais que ele viu? Ele vê seres viventes, vamos lá, e rodas. Como eram essas rodas? Está aí na sua Bíblia, pode dar uma olhada aí. Eu vou deixar cada um ver aí nas suas escrituras. O que você está vendo aí? Eram brilhantes como berilo. Ok. Como era o aspecto das rodas? Tinham a mesma aparência. Uma roda dentro da outra. Sim ou não? Uma roda dentro da outra. Agora pare para pensar. Projete na sua mente aí. Cada um consegue na imaginação projetar. Projete na sua mente um trono, seres viventes ao redor do trono, várias rodas, uma dentro da outra, e cada uma correndo de uma para um lado e uma para o outro. Você consegue enxergar como se fosse um cenário assim de muitas coisas para você ver ao mesmo tempo? Muita coisa. As seres viventes são rodas, uma dentro da outra, e uma vai para um lado, outra vai para o outro, outra vai para onde? Aparentemente, o Espírito PVC até fala sobre isso aqui. Quando você olha para aquilo ali, olhando você como ser humano, você fica perdido, porque é muita coisa. Uma roda dentro da outra. Você já viu aquela estrutura de um relógio que tem aquelas várias coisinhas dentro assim, que se mexe e tal? É uma engrenagem. Mas, queridos, tem uma coisa aqui, ó, que é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem um detalhe que, por mais que seja tudo isso aqui, roda dentro da outra, você vê que vai para onde, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, tem uma coisa que gera harmonia em tudo isso aí. Observe, por favor, o verso 12. E cada qual andava para adiante de si, para onde o quê? O Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Agora olha o verso 19. E andando os seres viventes, andavam o quê? As rodas ao lado deles, harmonia no céu. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Olha aqui a harmonia. Por que havia essa harmonia? Tá, o verso 20. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. O Espírito permeava todas as coisas e gera harmonia no céu. Então essa mesma harmonia que existe no céu por conta do Espírito, nesta terra haverá harmonia também por causa do Espírito. Aleluia. Por isso que você vai ver nos últimos dias um alto clamor. Os 144 mil. Por que eles vão gerar um estardalhaço nesse mundo? Porque pessoas que não se conhecem, em diversos lugares do mundo, elas vão estar pregando a mesma mensagem, com a mesma intensidade, com o mesmo poder, e as pessoas vão falar, como que isso é possível? É possível por causa do Espírito. Amém. O mesmo Espírito que harmoniza todas as coisas no céu, ele vai harmonizar a sua igreja na terra. Amém. Eu creio. Então, meus amados, nós precisamos ter acesso mais profundo ao Espírito Santo. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se alguém para comungar conosco, como fez Enoque. Primeira coisa, meus amados, tempo com Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. Precisamos, aí nós estivemos na igreja lá da irmã Sandra, né? Esses dias, anteontem, não foi na verdade? Irmã Nubia. E nós falamos sobre isso lá.
A primeira coisa, meus amados, é tempo com Deus. Tempo de oração, tempo de comunhão, apresentação a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais para ajudar, né, os irmãos nesse sentido. Mas quando ele fala que o nosso coração vai arder muitas vezes, querido, isso demanda tempo. O seu coração arder, você está ali diante de Deus, você está falando com Deus, você está abrindo o seu coração, você está se rasgando o seu coração diante dele, e nesse momento Jesus desce. Porque ele disse, você clamará e eu vou responder. Clame a mim e eu lhe responderei. Está escrito na palavra. E muitas vezes você vai sentir o seu coração arder. Quantos aqui já tiveram essa experiência? De você estar ali na oração e de repente você sente o seu coração arder. Quantas vezes o coração pulsa mais rápido? Você se arrepia, você sabe que Jesus Cristo está ali com você. Ele está ouvindo sua oração. Mas isso demanda tempo, meus amados. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Agora, olha só, isso aqui é muito importante. Ah, mas eu não sinto vontade. Eu não tenho vontade de orar. Isso para mim é chato. Passar muito tempo em oração, aquela coisa assim, não é habitual. Queridos, leia isso aqui. Quando nos sentimos menos inclinados a comungar com Jesus, oremos mais. Eita! Isso aqui é glória, meu irmão. Quando nos sentimos menos inclinados a comungar com Jesus, ore mais. Amém. Ah, estou com tempo livre, quero tanto passear, quero viajar. Vai orar, meu irmão. Vai pro Santíssimo. Eu tenho dito isso para as pessoas esses dias. O melhor lugar que eu tenho ido. O melhor lugar. Quando eu conheci a mensagem de vida no campo, eu vou dar esse testemunho para vocês. Quando eu conheci a mensagem de vida no campo, que eu morava na cidade, eu ficava na minha casa assim, ó, como não tinha referência nenhuma de roça, então eu sentava no meu sofá, aí tinha televisão, né? Eu botava no YouTube, botava assim, sons da roça. Aí botava lá e fechava meus olhos, ficava me imaginando na roça. Ô Senhor, por favor, me tira daqui da cidade. Senhor, eu não quero ficar aqui. E era assim quase todos os dias. E quando eu comecei a ir para a roça, que eu comecei a aprender, né, a mexer com agricultura, essas coisas, para mim era o máximo deleite estar na natureza, ver as árvores, tudo isso. Hoje já não é mais. Meu maior deleite, meus amados, é o lugar santíssimo. Meu maior deleite hoje é o chamado jardim de oração. Que eles não têm coisa melhor. Hoje, quando eu tenho tempo livre, que eu não estou, por exemplo, na roça ali, eu estou de joelhos, meus amados. Estou estudando a palavra. Meu maior deleite hoje, eu digo isso para vocês de todo o meu coração, sem medo nem de nada. Meu maior deleite hoje é Cristo. Não tem, eu sempre digo para os jovens que eu entro em contato, que a gente vai conversando, eu digo assim, olha, quando você começa a experimentar a comunhão do secreto, não existe nada, nada no mundo, nada que seja melhor do que isso. Você experimentar, você começa a orar, você começa com a palavra. Depois eu vou explicar para vocês, nós vamos ter aqui um momento onde eu vou mostrar o que é que a Bíblia fala sobre orar no Espírito Santo. Eu preciso explicar isso para vocês. A Bíblia diz que sua fé é edificada quando você ora no Espírito Santo. Nós precisamos saber como faz isso. Então, meus amados, quando você vai passando 30 minutos, vem 1 hora, 2, 3, 4, 5, o tempo está passando, mas você não está nem aí. É a coisa mais maravilhosa, meus amados. E quando você sai, o senso é de que eu preciso de mais. Quantas vezes isso acontece? Eu sei que há pessoas que fazem isso. Eu sei que tem pessoas que são pessoas de oração, que estão aqui neste lugar. O Espírito testifica. E quando você está em oração e o tempo vai passando, passa 1, passa 2, passa 3, mas você está diante do Santíssimo. Aleluia. Ah, mas onde é que eu vou arrumar tempo? 3 horas da madrugada você bota seu alarme. Clame ao Espírito Santo dizendo, Senhor, eu vou sair para trabalhar às 6 horas da manhã. Me acorde, Senhor. Eu não quero nem que meu celular me acorde com força na madrugada. Você vai ver se ele não vai fazer isso. Tinha vezes que o Espírito Santo me acordava 2h17, 2h15 da manhã, louvado seja Deus, eu tenho umas 4 horas para orar, até 6 horas da manhã. É isso que acontece. Quando você começa a experimentar isso, essas coisas. Só que a sua vontade de um coração... Veja, por favor. A vontade natural, meus amados. A Bíblia fala que a nossa mente, ela é inimiga de Deus. E uma das coisas que eu mais achei libertador foi saber que a conversão é diária. Sabe por que isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi? Porque, veja, a sua comunhão de ontem não vale para hoje. O maná que você saiu para buscar ontem, ele já não vale para hoje. Você tem que buscar o maná de novo. Se você nasceu de novo ontem, você tem que nascer de novo. Se nós compreendermos isso, meus amados, tudo muda.
Porque a gente tem a tendência natural de dizer assim, já orei tanto ontem, já li tanta palavra ontem, hoje... Não. Ontem foi ontem. O batismo, Ellen White fala que o batismo do Espírito Santo é diário. Diário, meus amados. E olha, uma coisa que eu tenho aprendido, eu vou dizer pra vocês que isso é uma realidade. Por exemplo, digamos, você vai pegar um livro pra ler. Aí você fala assim, eita, olha o tamanho desse livro, vai demorar pra terminar de ler. Ou eu vou ler a Bíblia, fazer ano bíblico, seja lá o que for. Tem uma frase, eu não sei se essa frase é de Lutero ou se é de Spurgeon, eu não lembro agora. Que ele dizia assim, que quando ele orava, quando ele tirava horas durante o dia, todos os outros afazeres dele durante o dia, ele conseguia fazer muito mais rápido. Tanto é que tem aquela famosa frase de Lutero, né, que diz assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso passar no mínimo 3 horas de oração. E você já experimentou isso? Ver a realidade de que, de fato, quando você passa diversas horas com Deus no início do seu dia, todo o seu dia parece que vai em 2x. Você começa a fazer muito mais do que você faria se não tivesse comunhão com Deus. Até a leitura dos seus livros. Recentemente eu terminei de ler um livro chamado Tudo sobre Jesus, de Wagner, né? Que eu espero, pela graça de Deus, poder estar publicando esse livro também no Brasil. O livro tem mais de 1000 páginas. Mas eu lendo, daqui a pouco quando chegou, acabou o livro. Eu falei, oxe, acabou o livro? Como assim acabou o livro? Aí já fui pro volume 2, tem o volume 2 também, que eu acho que é umas 1500 páginas. Graças a Deus tem o volume 2. Mas, meus amados, por que isso? O que eu estou contando para vocês é simplesmente o que eu estou aprendendo do próprio Espírito Santo. Eu estou compartilhando com vocês uma realidade que é viva. Se eu fosse chegar para vocês, só chegar aqui e mostrar, por exemplo, Salmo 20, como a gente viu ontem, só as teorias sem mostrar a realidade da coisa não faria sentido nenhum. O mundo está cheio disso. Você vê cheio de PhDs, pessoas que estão estudando um monte de grego, hebraico, tudo isso e passa, mas você não vê transformação e poder do Espírito Santo. O Evangelho não consiste em palavras. Está escrito na palavra isso. O Evangelho consiste em poder, meus amados. Amém, Senhor. E Deus sabe que eu não saio da minha casa para ir para outro estado para estar passando informações. Eu vim transbordar o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. É disso que nós precisamos, é disso que nós precisamos. Vocês não saíram da casa de vocês para ouvir palestras informativas. Vocês desejam receber o Espírito Santo. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Deus seja louvado. Olha só o que ela diz. Quando nós sentirmos menos inclinados a comungar com Jesus, oremos mais. Fazendo isso, quebraremos a armadilha de Satanás, as nuvens de escuridão desaparecerão e perceberemos a doce presença de Jesus. Então, espiritualmente, o que está acontecendo com você quando você fala assim, eu não quero orar, eu não quero essas coisas? Quem está te rodeando, meus queridos? Uma nuvem de escuridão. É isso que está acontecendo. Nós estamos abrindo para você o mundo espiritual. Quando você sabe que tem que orar, sabe que tem que buscar, mas não tem desejo. Não quero, para mim essas coisas... o que está acontecendo com você? Existem nuvens de escuridão pairando ao seu redor. Mas se você tem o poder da vontade, você pode escolher orar. Então quando você escolhe orar e você diz, Senhor, eu não quero orar, você tem que ser sincero com Deus. Não quero, não sinto vontade, mas eu estou aqui, eu preciso. Você vai ver que o próprio Jesus Cristo vai quebrar essa escuridão, porque está escrito isso. E você vai perceber a doce presença dele com você. E quando você perceber a presença dele, é aí que você não vai querer parar de orar. Isso é maravilhoso, meus amados. Olha só. Vamos agora para o verso 5 do Salmo 20, que agora você vai entender, com esse arcabouço, você vai entender o pendão. Salmo capítulo 20, verso 5. Isso. Salmo capítulo 20, verso 5. Todos acharam aí? Vamos dar um tempinho para todo mundo abrir aí. Salmo capítulo 20, verso 5. Salmo 20, verso 5. Diz assim, ó. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Deixa eu ver se eu boto aqui para a gente poder ler isso aí, e depois a gente volta. Pronto. Essa tradução diz assim, ó. Regozijar-nos-emos na tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos as nossas bandeiras. O que significa isso? Arvorar uma bandeira, fincar a bandeira em nome de Deus, o que significa isso? Vamos ler aqui o livro Achado dos Salmos e a gente vai entender melhor isso aí, a gente vai explicar. Ele diz assim, para regozijar, a versão revisada traz triunfar.
Ou seja, existem traduções que, em vez de dizer regozijar-nos-emos na tua salvação, diz triunfaremos na tua salvação. Não sei se alguma tradução fala isso aí. Aí ele continua. E nos dá a margem a leitura alternativa de vitória para a salvação. Ou seja, em vez de dizer assim, ó, regozijar-nos-emos na tua salvação, tem traduções bíblicas que diz regozijar-nos-emos na tua vitória. Vamos continuar. Isso sugere a verdade de que o nosso triunfo não está simplesmente no fato de que Deus nos salva, mas na vitória que Ele próprio obtém sobre os seus inimigos. Sua vitória é nossa. Cristo que venceu a morte diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Gesênios, em seu léxico, cita a segunda parte desse versículo e traduz assim. Olha outra tradução que tem para esse verso. Em honra ao nosso Deus, arvoraremos bandeiras. Assim, o elemento de egoísmo é inteiramente removido. Deus é aquele cuja vitória é mais importante. Nosso interesse e atenção estão totalmente absorvidos nele. Enquanto celebramos sua fama, nós mesmos somos salvos. Vamos entender isso de forma prática, para a gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia. Então, quando a Bíblia fala, nós nos regozijaremos na tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos bandeiras ou arvoraremos pendões, vou fazer uma pergunta que você vai ver como vai ficar claro isso. Quando é nesse mundo que alguém finca uma bandeira? Quando ele conquistou aquela situação ali, aquele território. Pronto. Todos ouviram isso aqui? Repete aí, minha irmã, por favor. Quando ele conquista aquele território, ele fica uma bandeira, né? Como se ele tivesse conquistado. Pronto, exatamente. Por exemplo, se você vê um exército, né? Um exército batalhando contra o outro. Quando é que um dos exércitos vai e finca a bandeira lá? Quando ele fica a bandeira, ele está dizendo o que ali? Me pertence. Já entrei, dominei, conquistei e é nosso. Glória. É isso que ele diz. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. Vamos ler de novo. Em nome... Olha só, verso 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome ou em honra ao nosso Deus arvoraremos pendões. E olha como ele finaliza o verso. Cumpra ao Senhor todas as tuas petições. Sabe o que isso significa? Vamos explicar de forma clara. Você começou a aprender a vontade de Deus. A gente vai ver ainda mais sobre a vontade de Deus para a gente ter cada vez mais certeza na oração. Você está orando, sabe que é da vontade de Deus e entendeu o que é orar em nome de Jesus. Então, você começou a entender que Cristo disse assim, ó, ninguém entra na casa do valente sem primeiro fazer o quê? Manietá-lo. Aí eu faço uma pergunta para você. O valente foi manietado ou não foi manietado? Jesus Cristo desceu a esse mundo e manietou o valente. Manietou ou não manietou? Satanás é valente, mas tem um que é valente, mais valente que ele. Jesus manietou o valente. Jesus venceu Satanás. A vitória já é de Jesus. Mas quando você começa a entender que Deus está falando de oração e diz que você pode fincar uma bandeira, sabe o que isso significa? Quando você... Por isso que nós falamos ontem que o Salmo 20 é cumulativo. Olha o que o Salmo 20 estava dizendo. Presta atenção. Você está na angústia, começa a clamar. Quando você começa a clamar, ele manda auxílio do santuário. Mandou auxílio do santuário, aí ele diz, te sustém desde Sião. Vem força do Onipotente. Já que veio a força do Onipotente, tem anjo do seu lado, tem toda a ajuda do céu, já pode fincar a bandeira, porque a vitória já está certa. É isso que está dizendo na palavra. Então Jesus chegou e falou assim, olha, quando vocês orarem, creiam que já receberam e já é de vocês. Que isso mesmo? Ou seja, você finca a bandeira, você já considera a vitória antes de enxergar a vitória. Porque Deus se comprometeu a batalhar as suas batalhas. Por isso que ele pode dizer, em honra ao Senhor, eu vou fincar a bandeira. A vitória é sua, não é minha. Quando eu orei, Deus tomou a minha causa. E Jeremias fala assim, ó, Deus está ao meu lado como um valente temível. Ele desce como um homem de guerra. Êxodo 15:3, o Senhor é varão de guerra. Então ele desce para guerrear as suas batalhas. Só que ele nunca perde. Então como eu sei que eu já clamei e ele desceu, eu já finco a bandeira. Louvado seja Deus. Vamos ver na vida de Jesus isso? Jesus, lembra que a gente falou da fé de Jesus ontem? Jesus fez tudo pela fé? Vou dar um exemplo. Ellen White fala que existe uma coroa dos milagres de Jesus. Quem sabe qual é a coroa dos milagres? Está no Desejado isso aí. Ela diz que teve uma coisa que foi a coroa dos milagres. Sabe qual foi? A ressurreição de Lázaro.
Na ressurreição de Lázaro, lembrando que tudo que Jesus fez era o Pai que fazia, sim ou não? Você já reparou que Jesus, antes de dar a ordem para ressuscitar Lázaro, o que foi que ele disse? Graças te dou, ó Pai. Ele já fincou a bandeira, meu amigo. Ele nem tinha feito nada. Mas antes de dar a ordem, ele já foi, arvorou o pendão e disse, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Amém. Depois ele falou o quê? Sai para fora, Lázaro. Ele poderia ter falado assim, peraí, não, vou mandar Lázaro sair e depois dou graças. Jesus não faz isso. Jesus manitou o valente, ele falou, graças, meu Pai, porque já aconteceu. Sai, Lázaro. Amém. Assim que é no mundo espiritual, queridos. No mundo espiritual, a ordem é dada, aquilo já é certo, você agradece e depois você vê com seus olhos. Isso é oração, meus amados. Vocês entenderam isso? A vitória antes da batalha. A vitória já vem antes da batalha. Isso é muito maravilhoso. Gente, que coisa tremenda. Vamos continuar aqui. Olha só. Eu vou ler aqui para a gente ver alguns detalhes. Fale. Diga. Quer saber o que é manhecor? Ah, sim. Vamos lá. Imagine que você está diante de um amigo seu e você pega uma corda e amarra ele aqui atrás assim, ó. Manietar é isso. Amarrar aqui assim, ó. Mobilizou, tirou a força. Imobilizou. Manietar é isso. Você tira a força do inimigo. Você prende ele. Você amarra ele. Acabou. Percebe? Então Jesus disse, o valente está manietado. O inimigo é um inimigo formidável. Satanás ele tem poder para poder atravessar os planos de Deus quando você não ora. Quando você não tem comunhão com Deus. Aí você dá legalidade ao inimigo para fazer as coisas. Mas, se você fincou o pendão, se você arvorou ali, meu amigo, a vitória é mais do que certa. Amém. Todos entenderam o que é arvorar pendões, meus amados? Sim. Todos vão arvorar pendões nesse mundo. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Foi isso que eu estava pensando, né? Se eu iria falar sobre isso, Deus me permitiu pela palavra. Alguns dias atrás, eu passei por uma situação que foi um arvorar um pendão muito glorioso. Uma pessoa entrou em contato comigo, né? Que ela estava com uma doença muito... É uma doença que é rara, digamos assim, né? Não é comum. E essa doença era uma doença no coração. E quando nós somos adventistas do sétimo dia, nós sabemos que Deus ele deixou muito claro que as doenças, elas devem ser curadas com os métodos naturais. Você deve explicar para as pessoas a mudança de hábitos, sim ou não? Dessa forma. Mas nós cremos também que o Espírito de Profecia fala que quando o alto clamor viesse, haveriam notáveis manifestações de poder, sim ou não? Sim. Só que o alto clamor já começou ou ainda vai começar? O alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo. Está escrito isso. Então essa mensagem, ela carrega o poder do Espírito Santo. Ela carrega o alto clamor. E aí tá. Aí um amigo meu, o Davi, né? Ele fez uma palestra recentemente, esses dias. E uma pessoa ouviu a palestra dele. E só no ouvir a palestra, que ela entendeu algumas coisas que nós já até falamos aqui sobre o poder da palavra e tudo isso. Ela sentou na cama e fez uma oração a Deus, uma senhora. Fez uma oração e tudo e recebeu, né, um milagre da parte de Deus. Quando ela testemunhou esse milagre, uma outra senhora ouviu esse testemunho e falou assim, mas gente, eu também tenho uma doença que há cerca de 20 anos ela era extremamente dependente de remédios e se ela parasse por um dia, ela corria o risco de morte. Rápida. E aí o que aconteceu? Quando ela ouviu o testemunho da outra senhora, ela falou assim, olha, Senhor, realmente, porque ela estava conhecendo essa mensagem de 88, e ela falou assim, mas esses anos todos e eu nunca nem estou pedindo ao Senhor para me curar. Estou confiante só nas coisas assim, sabe, que eu consigo pegar, tocar, fazer. Só que ela tomou uma decisão radical, essa senhora, né? E disse assim, olha, eu vou parar completamente de tomar os remédios. Só que assim, claro que ninguém deve fazer isso assim, né? Assim, do nada. Mas assim, ela orou a Deus e ela disse assim, Senhor, eu preciso disso. Aí foi uma decisão individual dela. E ela disse assim, eu não vou fazer mais isso. Nós sabemos que ela pode também, né, em casos assim, ela poderia usar os métodos naturais.
Porém, ela disse assim, no meu caso, ela falou com Deus, no meu caso, para minha fé, por causa da minha incredulidade também, eu preciso da sua atuação direta, Senhor. São 20 anos nessa escravidão. Só que ela não falou isso para ninguém. Aí tá, né? Ela começou a orar, só que aí o que aconteceu? Como ela parou os remédios, a doença aí avançou. E no que avançou, começou a minar as forças dela. Aí começou o desespero. Senhor, e tal. Aí ela disse assim, isso ela me contando, né? Ela falou, Senhor, eu preciso falar para alguém, eu não posso ficar sozinha nisso. Aí ela falou assim, isso ela me contou, né? Ela falou assim, Senhor, eu posso contar pro Ivan? Aí ela disse assim, que ela estava andando, e isso ela me contou, ela disse assim, uma ave desceu, e simplesmente parou do lado dela e veio ao lado dela enquanto ela caminhava, e a ave fazia assim, yeah, yeah, yeah. E ela olhando para a ave, andando, a ave ali do lado, e ela falou assim, entendi, Senhor, então eu posso falar com o Ivan. E aí ela foi e mandou mensagem para mim. E aí começou a falar da situação, né, contou algumas coisas e tudo. Eu falei assim, rapaz, que situação. Só que eu já tinha aprendido uma coisa, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, fala assim, ó, que o Espírito Santo, você sempre você deve consultar o Espírito Santo em tudo. Cada caso, meus amados. Porque veja, existem casos e casos, e você não é onisciente, você não é onipotente, você não é onipresente, você não sabe a vontade de Deus para aquela pessoa. Então, Deus poderia chegar para mim e dizer assim, olha, tem que fazer um método natural, usar argila, usar não sei o que, poderia fazer o que ele quisesse. Então, quando ela contou para mim a situação dela, eu falei assim, olha, minha irmã, eu não tenho resposta para isso, é óbvio, mas há um Deus no céu que tem. Então eu falei assim, vamos orar. E aí depois eu vou falar para vocês o que é orar no Espírito Santo, né? E a gente começou a orar no Espírito Santo. Eu fui na casa dessa moça, a gente fez a oração, na primeira oração Deus me trouxe a resposta. E aí eu falei assim para ela, falei, olha minha irmã, Deus me respondeu, mas eu nunca faço assim as coisas rápido. Eu vou buscá-lo mais, vou orar mais, vou entrar mais no secreto, para ele me dar a convicção de que seu caso é isso. Depois eu volto. E assim eu procedi. Comecei a perguntar ao Espírito Santo, comecei a entrar em oração, comecei a orar no Espírito Santo. Deus confirmou para mim, esse caso é para minha glória. E ele disse, você vai fazer igualzinho, está em Tiago capítulo 5. Você vai ungir essa pessoa com azeite. E o meu poder será manifestado ali. E assim eu fiz. A gente foi, né, eu cheguei novamente lá, falei, olha, Deus respondeu sobre o seu caso e nós vamos proceder dessa forma. Eu falei assim, olha, quando nós fizermos isso aqui, creia que não é o Ivan que está ministrando isso. Cristo desceu na sua casa. Falei para ela. E por mais que tenham sido tantos anos assim, Deus falou para mim claramente, é para a glória dele. E ele vai operar um milagre nesse dia de hoje. E nós chamamos outra pessoa para testemunho, para que as pessoas estivessem ali. E nós assim procedemos. Nós fizemos a oração, o Espírito Santo começou a trazer as promessas que Deus queria aplicar ali na vida daquela pessoa. Queridos, o milagre aconteceu. A pessoa recebeu a libertação de uma situação de mais de quase 20 anos. E está pleníssima. Glória a Deus, minha irmã. O Espírito Santo já está sendo derramado, meus amados. Por isso que nós precisamos, o que nós mais precisamos é ter comunhão com Deus. E quando eu estava orando, queridos, eu já estava fincando a bandeira, dizendo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque já aconteceu. Já está aqui. Não importa se são anos, Deus vai ressuscitar Adão. Da mesma forma que ele vai ressuscitar uma pessoa que morreu pouco antes do tempo de angústia. O que são anos para Deus? Nada. A palavra cria. E a palavra criou saúde ali. Está escrito, te restauraria a saúde e curaria as tuas chagas. Amém, Senhor. Essa palavra é para cada um de nós aqui. Amém, Senhor Jesus. Então, meus amados, Deus ele está fazendo coisas grandiosas nesses últimos dias. Só que, veja, o poder nunca está no ser humano. O poder está na palavra. O Espírito de Profecia fala que a fé atrai a bênção. A fé que atrai.
E o Espírito de Profecia fala que nessas orações, detalhe, sabe o que o Espírito Santo falou na oração para mim? Ele disse assim para mim, ó, olha que coisa forte isso. Eu estava orando, e ele, o tempo passando, e eu clamando, até que o Espírito Santo falou assim, ó, irmã Temple. Quantos já leram o livro Vida e Ensinos? Depois pesquisa no livro Vida e Ensinos. Eu achei isso tão tremendo que foi uma coisa assim muito surreal, porque eu estava orando e o Espírito Santo falou, irmã Temple, irmã Temple, irmã Temple. Aí eu me lembrei da história da irmã Temple. Vocês que já leram, vocês lembram dessa história? A irmã Temple estava com um problema no braço, um problema muito grave, que aí começou a afetar outras partes do corpo dela. Aí Ellen White fala que eles começaram a orar por causa daquela mulher, só que Deus aparentemente não estava respondendo. Aí eles foram até a casa da irmã Temple e ungiram a irmã Temple, crendo na promessa de Tiago 5. E a irmã Temple ficou curada. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Irmã Temple, irmã Temple, irmã Temple. Esse caso é o caso da irmã